Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Antes da gente começar o assunto hoje, que é muito bacana, muito importante e profundo, eu queria falar um pouco, né, como sempre, da Fast Frame, que é aí um patrocinador do Hopecast, que vem aí contribuindo com a Hope desde o início da existência, desde os primeiros meses que a Hope existe, que a Fast Frame já vem aí nos apoiando. Quando a gente trouxe aí o projeto Hope Cash, que tem esse objetivo de trazer o que está na cabeça das pessoas, né, que trabalham o impacto social, eles compraram a ideia, nos ajudam a manter aqui essa programação. E, cara, tem que entrar no site para ver o que é esse trabalho que eles fazem. É sensacional, não é apenas quadros e molduras, mas sim uma forma de você trazer para fora das suas gavetas, dos seus armários, os seus objetos, suas lembranças e aquelas imagens e, enfim, qualquer coisa que você queira, né, trazer para o seu dia a dia, você consegue, através da Fast Frame, expor isso na sua casa para te fazer bem, para enfeitar, para fazer bem as pessoas que você recebe. Então, é realmente um trabalho muito legal, tem franquia aí no Brasil inteiro. Entra no site, conheça a Fast Frame, que vale a pena. Então, obrigado aí, pessoal da Fast Frame. Como sempre, aí, um agradecimento muito especial, né, para alguém que está aí investindo no impacto social, que tem esse propósito no DNA, e isso que vale a pena para a gente e para a sociedade. Muito obrigado aí, galera. Nós estamos aqui hoje, pessoal, com o Vinícius Murta, um amigo aí que vem trazendo cada vez mais um propósito parecido com a da Hope, que vem se conectando com a gente há algum tempo. Nos conhecemos através da Sucesso Minas, né? Isso. Como VP ali naquele ecossistema. E depois a gente veio, né, se relacionando aí, encontrando alguns pontos de contato, algumas semelhanças e sinergias dentro dos projetos. Antes da gente começar, eu queria aproveitar que a gente acabou de falar da Fast Frame e te entregar um presente da Fast Frame, Ó, gratidão. que é aí vamos dizer assim, um pequeno certificado, uma pequena lembrança por você estar participando do Hopecast, que não é nada mais, nada menos do que uma forma de contribuir aí com o mundo, trazendo aí a sua experiência, expondo aquilo que você conhece, para que as pessoas que estão assistindo possam se inspirar e também, né, quem sabe, se movimentar para essa direção, que é o objetivo do Hopecast. É Então isso seja aí. bem-vindo e estamos aí. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, satisfação estar aqui batendo um papo de algo, né, que é essência, igual no meu caso, acredito que no seu também, essência da alma, né, aquilo que nos faz perceber o sentido da vida, né, que é o que nós vamos poder contribuir para que o planeta se transforme e naquilo que a gente dá conta, né, não vamos conseguir abraçar o mundo inteiro, mas a historinha da beija-flor nós estamos fazendo ela, né, uma gotinha lá no meio da mata pegando fogo, nós estamos colocando essa gota de amor aí para a gente tentar trazer esperança e ressignificar a vida das pessoas, né, eu acho que eu não acho, né, isso é uma certeza dessa nossa caminhada. É engraçado, você falou isso aí, me veio uma fala que eu escutei esses dias aí, posso até repeti-la um pouquinho errado, mas eu acho que eu vou conseguir trazer a essência dela, que é assim, quando alguém te fala assim: "Ah, tá, ok, e o que que eu ganho com isso?". Cara, a pergunta não é bem essa, né, cara. Não, É o que eu estou conseguindo oferecer com isso, né, o que eu estou conseguindo contribuir com isso, o que é, que eu estou construindo com isso. O que eu ganho não importa, às vezes a gente é uma frase até do meu pai, né, é mais satisfatório dar um presente do que ganhar um presente. Eu acho que é um pouco isso. Tenho isso para mim também. Eu acho que, não sei, cara, acho que qualquer ser humano, isso pode ser um pouco arrogância dizer que qualquer ser humano possa ter esse tipo de propósito, mas eu acredito, cara, que quem ainda não descobriu que dar ao próximo, ajudar as pessoas, fazer o bem é necessário para ser feliz,
eu acho que essa pessoa não conseguiu ser feliz ainda. Eu acho que ela só vai conseguir no dia que ela descobrir isso. Sensacional. Ao você falar isso, me entra uma energia até muito forte, porque assim, hoje a gente vive em um tempo, né, onde a gente tem um grande desequilíbrio psíquico, emocional em toda a humanidade, né? E eu acredito que é justamente em cima disso daí que você falou. As pessoas não percebem o seu valor existencial, né? Então ela não consegue ainda ter contato com o seu propósito de vida. Por que que eu estou aqui? Que impacto positivo que eu construo nessa minha experiência, que a gente chama de vida, né? Ela nem chega a perguntar sobre o Não, impacto não, ela não. positivo, isso nem passa na cabeça, Ela né? tá ali na corrida dos ratos, né? Acha que é o quê? Me capacitar para ganhar, para eu satisfazer as minhas vontades. E não é nessa, não consegue perceber que quando que nós vamos ser felizes, sendo que tem tantas pessoas vivendo desequilíbrio, né? Eu acredito que nós só vamos encontrar um dia a felicidade, o dia que todo mundo for feliz. Então não adianta eu satisfazer os meus desejos, os meus anseios, se eu não consigo levar um equilíbrio para um todo, né? E isso pode parecer que é muito distante, mas nós que estamos envolvidos em projetos de impacto social, eu acredito que não. Se todo mundo pensa em contribuir um pouquinho, não precisamos de poucos fazendo muito, É, né? assim, é engraçado porque quando houve aí os primeiros passos da Hope, aí eu tô falando do momento quando a gente estava construindo, né? Uhum, Construindo assim a ideia do que a gente queria fazer. Eu tinha acabado de sair das operações de uma outra empresa, né? Que eu sou sócio, muito por conta de propósitos e tal. E uma coisa que eu sabia que eu queria fazer era o seguinte: olha, eu preciso transmitir conhecimento de inovação e tecnologia, que é onde eu tenho conhecimento, onde eu gosto de atuar, onde eu gosto de participar, e isso precisa ser algo de impacto social, ou seja, precisa ser levado para pessoas que não têm condição de receber esse tipo de conhecimento. Isso era as únicas duas coisas que eu tinha na mão para descobrir o que eu queria fazer. Ainda não sabia de nada. Então, assim, ó, preciso ajudar pessoas e preciso transmitir conhecimento. Essas são duas formas de pensar em contribuir com o próximo, né? Seja quem for essas pessoas. E é engraçado porque, assim, depois dessa questão de ter definido isso, as coisas vieram com tanta facilidade, porque é uma coisa que é preciso fazer, é, né? Essa transmissão de conhecimento. Pô, eu aprendi uma coisa hoje, deu certo, apliquei, deu certo, eu tenho que passar para frente. E a cultura antiga era que você tinha que guardar aquilo. é. O Então, egoísmo, né? a gente tem hoje aí os segredos das empresas, não posso contar para os outros, senão ele vai saber, alguém vai copiar. Cara, se Sim, você não passar para frente, cara, porque a grande questão é que cada um tem o seu. Cada um tem eh, o seu lugar de potência, cara. Eu posso te passar uma ideia, na hora que você for aplicar, ela não vai ser igual a que eu aplico, cara. É muito difícil isso acontecer. com Porque você tem certeza. outra vida, você vai entrar com um esporte no meio, você vai entrar com uma outra coisa ali, eu vou entrar com. Pode até ser parecido, mas eles vão ser muito mais complementares do que concorrentes, né? E para quem tem vontade de impactar positivamente na vida das pessoas, pouco está importando com o que a pessoa vai estar fazendo com aquelas informações, né? Então você está compartilhando. Quando você compartilha algo e pensa no bem, né, na fraternidade, que eu acho que isso é muito importante, você quer que aquela pessoa assimila aquelas informações e que realmente potencialize aquilo, né, construa algo Transforme com aquilo ali transforme, da né. forma que ele achar importante. Ele vai caber É, dentro daquele ecossistema que a pessoa está criando de uma forma totalmente diferente do que ela cabe dentro do meu. é. E por aí vai. E até disso tudo que você está construindo aí junto com a Hope, né, até aproveito para parabenizar pelo trabalho extraordinário que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado. Olha para você ver, quando uma pessoa tem boa vontade, ela não precisa, ela não preocupa, né, às vezes, de como ela vai conseguir, ela está disposta a fazer acontecer. Então, se você vem com um projeto como a Hope, abre a porta,
Você está dando a oportunidade daquela pessoa se desenvolver com muito mais determinação, com muito mais gratidão mesmo, né? E realmente vai se desenvolver. Então você pega lá uma criança, um adolescente, né? Que tem um poder aquisitivo muito baixo, né? Uma realidade muito diferente da grande maioria das pessoas, e você fala: esse é o seu sonho, se envolver na tecnologia? Tô aqui te dando a oportunidade. Essas pessoas ali, eu acredito que Né, na muitos verdade, ele não é diferente da grande maioria, ele é igual à grande maioria, né, que a grande é, maioria vive na situação daquela pessoa. é, A minoria que tem as condições normais, que conseguem seguir, é né, verdade. ela é a grande maioria ali, e essa é a grande questão, cara, porque a verdade é que a gente entra derrubando os muros que essa pessoa tem É, para conseguir seguir. Né, então ela traz aí essa carga de gratidão, ela traz, né, mas o trabalho é muito grande, porque é muita gente, é, cada uma tem problemas específicos, muito deles voltado à saúde mental, que é o que você vem trazer aqui hoje, e os desafios são muitos, mas assim, é, o menor dos nossos desafios é ter um bom curso de tecnologia. é, Está pronto, se a gente já tem, funciona. Agora 85% das pessoas que fazem um curso gratuito de tecnologia no Brasil hoje abandonam o curso no meio do caminho. Por quê? Se é curso gratuito, a gente já entende que é mais para a classe uhum, de baixa renda. Por que que eles abandonam, cara? Porque existem várias barreiras, barreiras psicológicas, barreiras regionais ali, coisas que acontecem em volta da vida deles, coisas que acontecem dentro da família, que é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje, né. Então o nosso trabalho é muito ficar resgatando essa pessoa a todo momento, injetando sonho dentro delas, para que elas consigam chegar até o final, né, e entrar na carreira. O desafio é muito mais em quebrar as barreiras que estão em volta da educação, do que simplesmente dar um curso legal. Mas aí eu vou voltar agora uma pergunta inicial. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, até para quem está nos assistindo te conhecer e saber, né, sobre o que estamos abordando aqui a conversa hoje. Conta um pouco, cara, como é que foi o início lá no esporte, o trabalho de humanização, o trabalho de paternidade, que você também envolve muito, e também a questão da valorização da vida e outros itens que você já aborda dentro dos seus projetos. Dá uma geral aí pra gente. vamos lá. Então, assim, legal demais estar aqui batendo esse papo, né? Isso para mim é essência de vida, muita energia. Então, sou Vinícius Murta, mais conhecido como Vini Murta, né? Muita gente me chama de Vini. Desde muito novo eu sabia que eu queria construir projetos que significasse a vida de muitas pessoas, né. Não sei se muitas pessoas, aliás, para mim muitas naquela época era talvez 10, 20 pessoas. E desde muito novo, né, quando adolescente eu sempre tive vontade, tinha vontade de ser pai. Então isso era 2 certezas, assim. Algumas das minhas certezas era, uma que eu queria desenvolver projetos que impactasse positivamente na vida das pessoas, usando o que eu tenho de talentos, de habilidades, né, criatividade e tudo. E outra, não sei que explicar o porquê, sempre tive muita vontade de ser pai. E aí, aconteceu de eu ser pai de surpresa, né, meu filho não foi programado, descobrimos, e aí depois disso eu falei: "Pô, agora eu preciso me capacitar para ser um bom pai", né. Então isso eu comecei a estudar, me capacitar, ler livros, participar de cursos, e assim surgiu aí é onde que eu comecei a ter visibilidade nas redes sociais. Como era meu sonho, eu publicava algumas coisas nas redes sociais, isso começou a ganhar notoriedade, começou a ganhar audiência, e ali algumas empresas, na verdade uma empresa grande, entrou em contato comigo para que eu fizesse um trabalho como influenciador em 2017, e uma empresa gigante, uma empresa muito grande, que é uma multinacional. Eu falei, nem sabia o que que era influenciador digital.
E aí eu fui me inteirar do que era esse tema, o quanto que isso poderia somar naquilo que a gente estava construindo, porque nisso a gente já estava tendo bastante relacionamento com vários profissionais da área de saúde, da área da educação, né, buscando estruturar projetos. Porque nesse processo meu de capacitação enquanto pai, e até nos cursos, eu fui vendo o quanto que tinha temas que precisava ser produzido conteúdo para que aqueles pais estivessem mais bem preparados, né? Como eu estava me preparando, eu percebia que muitos pais não tinham acesso àquelas informações, e aí nós desenvolvemos um projeto de estruturação familiar e que também está prestes aí a gente voltar até a gravar, né, que é um podcast que é de pais para filhos, e que veio também a necessidade da gente desenvolver um projeto mais direcionado para paternidade. Aí nós desenvolvemos o projeto Papel do Pai. A ideia desse projeto é estimular a responsabilidade da figura paterna, né? Não só os deveres, mas também com os direitos dos pais também. E ali nessa caminhada toda de projetos, e aí antes dos projetos de paternidade, eu já tinha um projeto social que se chama Somando Valores, e a ideia desse projeto Somando Valores é ele auxiliar causas que possam impactar positivamente a humanidade. Então, a ideia desse projeto, ele utiliza da tecnologia, onde nós vamos ter um banco de valores e um banco de carência, e a tecnologia ela consegue cruzar essas informações para ver quem quer ser ali um voluntário e poder contribuir e identificar uma carência humanitária. Então, nessa caminhada, foi aonde que o meu filho já estava ali com 7, 8 anos, aonde que eu me deparei com o tema saúde mental. Alto índice de suicídio na infância e na adolescência. E ali eu procurei psicólogos, profissionais especializados nesta área, procurando um projeto, porque eu sou voluntário, né? Antes de eu desenvolver os projetos, eu sou voluntário. Então, sou voluntário há mais de 20 anos em causas, em alguns projetos sociais. Até mesmo ontem tive em um abrigo que a gente ajuda, né, um abrigo que acolhe crianças que são retiradas dos pais por medida judicial há mais de 10 anos. Então estive lá ontem. E ali, na hora que eu me deparei com esse tema, eu vi que o número era muito alto, né, de desequilíbrio psíquico e emocional, não só nas crianças, adolescentes, mas em geral. E eu falei com essa psicóloga, eu falei: "Ó, eu quero apoiar um projeto desse". Ela falou assim: "Ó, não tenho um projeto para te direcionar". Eu falei: "Vamos criar um então". E aí foi a ideia da gente desenvolver o projeto Decida Viver, aonde a intenção desse projeto é utilizar da inteligência artificial para conseguir tentar fazer o monitoramento, rastreamento das pessoas que têm propensão ao autoextermínio. Então é um projeto que é muito caro, né, para construir tudo isso, a gente precisa de muitos muitos braços. O projeto não estava tracionando, mesmo a gente conversando com tomadores, assim, de decisão, assim, mas a gente não conseguiu ainda colocar o projeto para tracionar ainda. Acredito que está bem perto. E ali, como isso estava demorando e eu percebendo, porque aí eu comecei já a receber depoimentos nas minhas redes sociais, quando eu me envolvi nesse tema, de pessoas que estavam passando por situações um tanto difíceis e que eu falei: "Poxa, a gente precisa ajudar essas pessoas". E aí onde que eu decidi fazer um autodesafio. Eu sempre uma das minhas paixões é o esporte, e aí eu decidi porque até uma coisa que eu não contei aqui, né, como eu disse que o meu maior sonho era ser pai, né, e acabou que eu me separei, né, o meu relacionamento não deu continuidade. A mãe do meu filho é uma pessoa extraordinária, uma pessoa incrível, a gente tem um ótimo relacionamento, mas o casamento acabou, e aquilo me levou a um desequilíbrio psíquico e emocional. Eu tive depressão, não cuidei, isso fica um alerta aí para a audiência, sabe, tá passando por dificuldade, pegue ajuda. Principalmente nós homens, a gente tem esse orgulho, essa vaidade, né, de não pedir ajuda. Por gentileza, peça ajuda, porque então pode acontecer igual no meu caso. E nesse universo a gente nunca sabe aonde vai parar, Não, é igual aconteceu né. Se comigo. você não
não encontra o caminho para sair daquilo ali, o destino pode ser, ó, você pode conseguir sair sozinho, beleza, mas É também muito você di pode entrar numas profundezas ali que caminho sem volta. num caminho ali você pode, bom, aí são vários destinos e nenhum deles agradáveis para ninguém, nem para você, nem para quem convive com você, né. É, então assim, e no meu caso eu moro sozinho, né, então isso foi mais difícil ainda. E ali eu, eh, buscando tentar sair da síndrome do pânico, né, então foi isso, a falta de buscar ajuda e de buscar auxílio, Desembocou. a depressão foi se agravando e eu tive síndrome do pânico. Então, na síndrome do pânico, eu falei: "E agora? Eu preciso sair dessa". E aí eu sei que o esporte ele traz inúmeros benefícios, né, um dele mesmo é até a produção de hormônios que vai ajudar na depressão, como por exemplo a própria endorfina, né, que vai te dar mais energia ali, então eu fui para o esporte para tentar sair da da síndrome do pânico. Então para mim deu certo, mas o ideal é procurar um profissional da área de saúde e procurar ajuda mesmo, né, buscar ali o acolhimento. Então nós que estamos quando estamos vivendo os desequilíbrios psíquicos e emocionais, precisamos de ajuda, isso não é fraqueza, isso é um estágio de vulnerabilidade e que a gente precisa pedir ajuda. Fica o meu alerta aqui, peçam ajuda, falem das suas dores, porque isso é muito importante. É que no mundo de hoje, com a pressão que se vive hoje, é impossível É, você ainda considerar que isso é uma fraqueza, cara. Eu acho que é quase que uma, sei lá, eu acho que vai acontecer com todo mundo, cara. é, hoje em dia É uma pandemia, vamos dizer assim. todo mundo está nessa, É, em né, algum nível a pessoa tá. deve passar por isso em algum estágio, assim, da vida, É. né, então a gente deve pedir ajuda. Então como eu consegui, sair ali, o esporte me ajudou demais a me superar e o projeto não estava ganhando visibilidade, não estava conseguindo captar apoio, patrocínio, eu falei: "Então já que eu tenho um pouco de visibilidade nas redes sociais, eu vou me autodesafiar para ter esse contato direto com o meu público e de mostrar que mesmo diante as adversidades, nós conseguimos ultrapassar os nossos limites, né, porque quando igual no meu caso ali, quando eu estava vivendo o estágio de da síndrome do pânico, eu achava que um dia para mim era uma eternidade, eu achava que eu não ia conseguir sobreviver aquele dia. Então ali, de verdade, é uma coisa que eu não consigo explicar, é só para quem passa mesmo, você acha que, assim, você fica contando as horas falando assim: "Será que hoje eu vou dar conta de de vencer esse dia?", né. Então eu falei: "Pô, isso tem uma relação direta no esporte", porque o esporte é todos os dias, né, igual hoje mesmo, hoje, na parte da manhã do dia de hoje, eu já fiz 2 modalidades. Aí depois eu já vou contar o que eu faço, né. Aí foi aonde que eu decidi me autodesafiar e eu comecei, eu fui para uma modalidade que eu nunca tinha treinado, que é o triatlon, então não sabia nadar, eu não sabia não tinha técnica de corrida e nem nenhuma técnica de ciclismo, né. E eu falei: "Então vou para o triatlon, sem fazer provas nenhumas intermediárias e vou fazer uma das provas mais difíceis, que é o Ironman". E assim, claro que quando eu levei essa ideia para outras pessoas, é o que eu mais escutei: "Você tá ficando louco, velho. Tem muita gente que treina aí tanto tempo, como que você vai fazer uma prova dessa sem provas intermediárias?". E aí eu encontrei pessoas, que eu te peço até licença para falar o Fica à nome, vontade. das pessoas que me acolheram, que foi a primeira empresa, né, que eu procurei, foi uma academia de natação, que eu sabia que ia ser o meu maior desafio, porque eu não sabia nadar, e aí foi que eu encontrei a Família Flipper, né, eu moro que é a academia de natação no bairro Castelo. E aí apresentei o projeto para eles, eles falaram: "Pô, precisa de quê? Que a gente te treina?
porta está aberta. E até hoje são parceiros, me apoiam, então gratidão toda a família Flipper. Legal demais. Isso é Não, muito massa. sensacional. É uma família que eu tenho muito carinho por todos eles. E aí pra você ver, assim, o universo, né, reconstruindo histórias. Quando a Flipper surgiu, quando foi inaugurada a Flipper, eu fui aluno da Flipper. E depois, anos depois, fui lá para apresentar um propósito, um projeto que eles são entusiastas junto comigo. E aí, logo da Flipper, eu fui apresentado à Endorfina, que é uma assessoria esportiva e que me transformou em um atleta. Eu comecei lá do zero, então eles me fizeram todos os passo a passo para que eu me desenvolvesse enquanto um triatleta. Então também meu muitíssimo obrigado ao Rodrigo, toda a equipe da Endorfina, que também outro que abraçou a causa, que está comigo pela causa, são pessoas que assim, estar por essa causa de valorização à vida. E ali me capacitaram e ali eu fui conseguindo mais apoios, né? Hoje, aí depois, como nós fomos fazer provas de alta performance, eu precisava ali também de uma equipe de fisioterapia. Aí veio a Focus Fisioterapia, Ju, Luísa, então muitíssimo obrigado. E agora tá vindo agora que a gente começou a ter visibilidade, tá vindo outros apoiadores, mas foi bem difícil até chegar aqui, porque aí nesse processo, aprendendo a ser um atleta da modalidade de triatlon, eu me encontrei na corrida. É a modalidade que eu tenho um melhor desenvolvimento. E ali a intenção era fazer o Ironman. Diante a pandemia, isso aconteceu, olha para você ver como que foi muita ousadia, né? Eu decidi fazer isso no mês do meu aniversário, foi bem pertinho, julho de 2019. Eu já tinha 41 anos. Então você imagina um cara começar mais velho em uma modalidade que ele nunca tinha treinado para alcançar performance para fazer uma prova muito difícil. E aí foi com muita dedicação, sou muito disciplinado e sempre, desde quando eu desenvolvi essa ação, que nem tinha nome na época, e eu comecei a questionar o universo, né? Falei, pô, preciso de um nome para isso. Aí eu falei, o que que aconteceu? Eu me transformei em um atleta. E por que que eu estou aqui? Por um propósito. Aí que nós definimos o nome dessa ação, que chama Atleta por Propósito. Então, até nas redes sociais, virou esse nome, Atleta por Propósito. Hoje a gente tem logo, a gente está prestes a lançar o uniforme, tem muita coisa legal acontecendo. E, Pô, e quantas pessoas não podem entrar nessa mesma linha, não, padronizar essa história e levar para todas, para várias olha para você ver pessoas. como é que é incrível, Guilherme. Um dia eu estava. Ótima essa sua provocação, porque assim, teve um dia eu questionava muito, né? Eu converso, como eu moro sozinho, eu converso muito comigo mesmo e com o universo, sabe? E nisso dali, eu comecei a perguntar para o universo, eu falei, poxa, será que eu estou no caminho certo? Olha o tanto de esforço que a gente está fazendo e a gente não consegue apoio, a gente não consegue patrocínio, eu não sei se eu vou conseguir ir para a próxima prova, né? Então, porque o triatlon, você precisa de muitos equipamentos, e eu comecei no triatlon sem nada. Eu tinha um tênis velho, que quando eu fiz a avaliação com o fisioterapeuta, ele falou assim: ó, a primeira coisa que você precisa fazer é trocar os tênis para começar na corrida. Eu falei, ok, mas eu não tinha condições. E eu continuei com esse tênis, eu eu fui até a minha primeira prova com ele. Porque a gente não tinha apoio, não tinha condições. Eu tinha esses apoiadores. Só que eu tinha, dentro do meu coração, a certeza de que aquilo ia dar muito certo, sabe? Eu falei assim, aí foi, em todo esse processo, eu falei, quando eu estava questionando o universo, eu falei, pô, será que eu estou no caminho certo? E aí foi que foi construído, através dessas experiências, uma frase, que é a minha história de vida. Quem muito deseja, faz com pouco que tem. Então, assim, nós conseguimos construir essa história. E ali começamos julho de 2019. Comecei em todo esse processo. E ali veio, em seguida, a pandemia. Então, treinei muito pouco tempo, tivemos que parar todos os treinos. E depois voltar do zero. Começar tudo de novo. E ali as provas, que era para ser feito o Ironman 70.3 em São Paulo, ele foi adiado 2 vezes. Então ele foi adiado de 2021 para 22.
Eu falei com o meu treinador, eu falei assim: "Vamos fazer uma prova de corrida?" Falei: "Deixa eu fazer uma meia maratona". Aí ele me treinou, fomos para meia maratona do Rio, minha primeira prova. Então não tinha apoio, não tinha patrocinador, eu fui de ônibus, fiz um bate e volta. Eu tive que, para eu pagar uma diária só, eu fui, saí daqui para chegar lá de manhã. Aí eu falei: "Eu vou ficar caminhando lá até chegar a hora de eu colocar as coisas para supostamente hotel", né, que depois que eu descobri que eles vendiam como hotel, mas era um motel dentro de uma na entrada de uma favela. Então uma história que depois a gente pode contar mais sobre isso. E ali para a gente ir direto para a prova. E ali, o que aconteceu? Eu achava que eu ia conseguir caminhar rápido até onde eu ia ficar hospedado e fui andando. Bicho, eu andei horas e horas e não chegava. E ali, quando eu cheguei, meus pés estavam bem machucados e eu falei: "Pô, amanhã o que eu mais preciso é dos meus pés". Aí eu fui, não fiz nada, descansei. Primeira prova, meia maratona Rio de Janeiro, mais de 30.000 pessoas, e eu falei assim: "Essa prova é que vai definir se eu devo continuar com essa ação ou não". Então entreguei meu máximo, mas eu estava com uma alegria no coração, Guilherme, que você não acredita. E ali eu fui, fizemos a prova. Eu fiz a prova num pace de 4:06, terminei a prova em 1 hora e 26 minutos, 21 quilômetros, e fiquei entre os 100 top atletas. Massa. E ali eu voltei, assim, eu não sabia de nada, eu não tinha noção do que era pace, eu não sabia nada, esses termos para mim, eu não sabia de nada disso. E ali que eu voltei, eu falei: "Pô, enfrentamos todos esses desafios e eu consegui esse resultado", porque quando eu fui largar, eu vi que tinha uma equipe de atletismo, com uniformes, com aquela coisa toda. Eu falei: "Pô, vou mirar nesses caras, vou tentar ficar perto deles para eu conseguir uma boa performance". E o que que aconteceu? Eu fiquei bem perto desses cara, até chegar numa subida. Chegou nessa subida, os caras começaram a diminuir ritmo, eu corri um pouco com esses caras que são atletas e depois disso eu estava bem treinado para a subida, eu desenvolvi e consegui ainda chegar na frente desses cara. Eu falei: "Pô, tem aqui tem um caminho que deve ser, dado mais atenção para a gente se desenvolver mais". E ali nós nos dedicamos nos treinos de corrida e eu falei com o meu treinador, falei: "Vamos agora para uma maratona?". E aí fomos logo, aí a maratona estava bem perto já da prova que estava confirmado do Ironman. Então a maratona foi em junho de 2022 e o Ironman seria em setembro de 2022. É, isso. E ali, e um dia eu escutei a esposa do Rodrigo, a Adri, gratidão Adri e Rodrigo, casal que eu tenho um carinho especial demais por eles, ela falando de uma maratona, que era a maratona mais desejada do planeta, que era a maratona de Boston. E que essa maratona você precisava de índice para qualificar. Eu falei: "Olha, a proposta nossa desse desafio é ultrapassar limites, não é? Então vamos buscar algo um tanto ousado", e isso eu não contei para ninguém, isso era conversa comigo mesmo, né. Falei: "Vamos buscar algo então muito ousado?". Falei: "Eu vou para essa maratona". E fiquei caladinho. E treinando igual um doido, melhorando performance, melhorando performance. E ali quando foi autorizado pelo meu treinador de participar de uma maratona, então tem provas credenciadas no mundo inteiro, aonde que esse índice, ele é avaliado para você poder ir para a maratona de Boston. E aí eu falei com ele, eu falei: "Vamos partici". Aí ele definiu a prova para eu participar, que era a maratona de Porto Alegre, e aí eu falei: "Olha, eu quero ir para essa maratona, mas para qualificar para a maratona de Boston". E aí ele falou assim: "Que desafio", né. E aí eles me emprestaram 2 livros. Nesses 2 livros, o que eu entendi que o que eu estava querendo era, tipo, impossível, porque o que estava contando esses 2 livros falando diretamente sobre a maratona de Boston, era que pessoas treinavam anos e anos para conseguir, melhorar a performance para conseguir qualificar. Aí eu falei: "Beleza", eu fiz a his eu utilizei a filosofia da historinha do macaquinho surdo, né, que você deve conhecer, né. Qual? Não Numa sei. uma tribo tinha uma árvore muito grande que uma vez por ano tinha uma competição,
e que ninguém tinha conseguido alcançar uma bandeirinha que eles colocavam em cima dessa árvore para eu pegar. Então tinha lá 2 adversários e quem chegava primeiro e conseguisse pegar a bandeirinha era o campeão. O que acontecia? Chegava em um certo momento, nível daquela árvore, que era uma árvore muito grande, muito alta, os 2 não conseguiam, caíam e tal. E aí teve em uma competição, um macaquinho foi lá e conseguiu pegar a bandeirinha. E aí quando ele desceu, fala: "Pô, mas como que sendo que ninguém conseguiu isso até hoje?" Aí descobriram que o macaquinho era surdo. Então ele não sabia que era impossível. Até o meu treinador, Rodrigo, ele fala isso comigo: Sensacional. Você é essa história. O cara que não sabia que era impossível foi lá e fez". E aí eu conto o que aconteceu. Nós fomos para a maratona de Porto Alegre, eu sinto muito frio, sensação térmica em Porto Alegre estava 2 graus, e ali nós treinamos bastante, bastante mesmo, me dediquei bastante nos treinos, só que eu fui com uma proposta ainda mais ousada do que qualificar para Boston, porque todos os corredores que estiverem escutando aí, eh, muitas pessoas têm vontade de fazer uma maratona em 3 horas. E o índice que eu precisava para me qualificar para Boston era 3:15, 3 horas e 15 minutos. Eu falei: "Eu vou treinar para fazer essa minha primeira maratona em 3 horas". Aí eu falei: "Se eu tenho que ficar calado, que então os caras vão falar assim: 'Esse cara surtou de vez, né, o cara pirou a cabeça'". E ali eu treinei para isso e sempre nos meus treinos, Guilherme, isso é muito sério, que assim, toda vez que eu estou treinando, eu penso o porquê que eu tô ali. Eu tô ali para incentivar as pessoas a não desistir da vida, e que ela vai conseguir ultrapassar os seus limites. Então me dediquei bastante, e aí fomos para a maratona de Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu ia fazer 42 quilômetros, eu nunca tinha feito 42 quilômetros na vida, conseguimos completar a prova, consegui o índice para a maratona de Boston e fechei a prova em 3 horas. Então aí qualificamos para Boston. Então como a gente não tinha ali, e aí qualificamos para Boston, e logo em seguida veio o Ironman, né, o Iron 70.3 em São Paulo, que também nós conseguimos fazer uma excelente prova. Eu fechei o Ironman em 5 horas e 35 minutos e 53 segundos. Bom, com tudo isso, o que você está querendo dizer, na verdade, você está tentando sintetizar, ou melhor, eh, colocar em prática a ideia de que até o impossível é possível em qualquer tipo de situação, seja num problema de saúde mental, seja num problema de um empreendedor, seja num problema, né, nada é impossível. É isso que você está querendo dizer com essa sua com esse seu desafio, vamos dizer assim? Sim, e isso eu acredito que a gente está construindo até mesmo talvez eu um encorajamento mesmo, uma filosofia, né, que é até o nome da nossa ação a partir de agora, que é ultrapasse seus limites. Então todos nós temos as nossas limitações, então cabe a gente buscar ultrapassar esses limites, né, então combater os nossos vícios, as nossas ansiedades, seja aquilo que for pra gente algo que é uma adversidade, a gente consegue, primeiro é ter boa vontade, né, encontrar o porquê que eu estou fazendo aquilo, né, o porquê que eu quero ultrapassar aquele limite, porque a partir do momento que você encontra o porquê, fica mais simples de você não desistir, né, então isso é muito importante. E ali, então essa é até a nossa campanha, que vai estar agora nos uniformes, que é ultrapasse seus limites. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, que a gente já está chegando nos minutos finais, mas ainda tem um tempinho. Mas vamos fazer um link, cara, num assunto que eu quero aprofundar aqui hoje ainda. Faz o link desse seu trabalho, né, desse seu esforço que você fez aí durante tanto tempo, com a questão dos índices de suicídio e esse assunto que você preza muito, que você pesquisa e entende bastante. Mas eu queria colocar uma pimenta nessa história, porque quando a gente fala de
ultrapasse seus limites Uhum. em vias de, vamos dizer assim, as teorias dos coachings e né, dessa questão de imputar na cabeça das pessoas que elas precisam performar, que elas precisam ser diferentes, elas precisam ser excepcionais e tal, muitas vezes isso cria ansiedade também, Sim. né? Então, eu sei que não é esse o propósito, mas eu queria que você eh, trouxesse para a gente uma fala em que você leve em consideração o exemplo que você dá, o que que isso impacta na questão do querer viver para pessoas que têm problemas de autoextermínio Uhum. e com essa pitada de, cara, esse desafio que eu estou falando não é esse de te deixar ansioso, É. é o de te deixar vivo e com um propósito, né, para seguir. Eu falo, já falei algumas vezes aqui, mas vou repetir, né? Eu tenho uma máxima que eu falo com os meninos da roupa que é assim: se eu te der uma caixa de areia com 10 quilos de areia e falar para você, olha, ande 10 quilômetros com essa caixa, carregando essa caixa com 10 quilos de areia, e lá no final, quando você conseguir chegar lá, essa areia é toda sua. Pô, a pessoa não vai querer. Pô, Uhum. 10 quilos de areia, por que que eu vou fazer isso? Isso não tem, para mim não tem valor. Agora, beleza, são os mesmos 10 quilos, a mesma dificuldade, o mesmo desafio físico e tal. Mas tira a areia e coloca 10 quilos de diamante. É. Você vai chegar lá? Aí entra a questão psíquica, porque É. aí ele vai ter, é claro que eu estou falando uma coisa bem material aqui, mas ele vai ter um porquê, ele vai ter um desejo, uma conquista lá na frente que ele consegue que ele consegue ver futuro naquilo, Sim. né. Então é isso que eu tento colocar muito, né. Claro que nas caixas, quando a gente fala com a roupa, não são diamantes, são sonhos, Uhum. são desejos, são, propósitos, coisas que a gente faz eles pensarem para eles poderem ter esse foco. Dá essa geralzinha para a gente aí, colocando tudo isso num aprofundamento de como que você enxerga essa questão. Seu exemplo, a questão do suicídio, né? E de como isso pode contribuir com essa situação e Uhum. como isso pode também não deixar as pessoas ansiosas. Pois então, essa questão de saúde mental faz parte da minha história, né, até mesmo o suicídio. Eu tentei suicídio quando criança, né, e eu não lembrava disso. Isso até uma psicóloga, ela me explicou que isso é uma autodefesa do organismo que ele esconde essa informação. Então tentei suicídio quando criança e depois, quando mais velho, eu tive a depressão, a síndrome do pânico. E essa responsabilidade que eu tenho enquanto pai e já à frente, né, nas redes sociais, produzindo conteúdo junto com esses projetos, eu me sinto na obrigação de fazer algo para a gente impactar positivamente na vida das pessoas. E quando a gente fala sobre desequilíbrios psíquicos e emocionais, então a pessoa ela está sofrendo algum estresse, alguma pressão ou algo que ela está guardando na vida dela e que ela não consegue verbalizar, expressar aquilo, né. Então já teve até casos de pessoas que eu consegui acolher que foi isso, traumas que ela teve na infância e que ela não conseguiu contar para ninguém, e que ali ela estava prestes a pensar em desistir, e aí foi onde que ela com conseguiu conversar comigo, me explicou, a gente procurou ajuda e conseguimos ali acolher aquela pessoa naquele momento. Então, antes de tudo, para a gente diante a minha experiência, é buscar quais são as necessidades de desenvolver pilares para você construir equilíbrios, né. Então, a base da nossa estrutura, né, aqui da nossa vida, então eu defino isso como 5 principais pilares, né: espiritual, íntimo, familiar, profissional e material. Infelizmente, a gente fica muito preso aqui nesses âmbitos, não é, que é o profissional e o material, né. Me capacito para ter, para conseguir boa posição, orgulho, vaidade, a gente estimula muitas coisas e esquece desses 3 principais, que é o espiritual, não diretamente relacionado
a religião, não é? Isso que você faz é uma conexão espiritual, né? Porque a, a, a essência da Hope são propósitos. Né? Sim. Então, responsabilidade social, tá ligada aqui ao espiritual. O íntimo, o autocuidado. Será que eu estou percebendo quais são os meus anseios, quais são as minhas aflições, o que eu preciso de desenvolver, não só na minha estrutura física, mas na questão mental, né? Muitas vezes, diante manipulação dos sistemas familiar, profissional e tudo, a gente, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo dos nossos sonhos, aquilo que realmente significa a nossa vida. E aqui do familiar, de cuidar daquelas pessoas que a gente ama, né? E não falando que essa relação família não é o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos e aqueles parentes mais perto. A gente precisa ter uma percepção mais ampla, né, de fraternidade, de ajudar quem a gente pode. Então a gente precisa de encontrar esse equilíbrio entre os principais âmbitos da vida para que a gente saia dessa pressão. E eu vejo o quanto que muitas pessoas estão tomando esta decisão que aconteceu essa semana. Eu fui em uma empresa esses dias e quem estava me atendendo, a atendente de 22 anos. E eu contei um pouco do projeto para ela, ela falou, olha, hoje é meu penúltimo dia de trabalho, porque amanhã eu estou saindo, porque já tem um tempo que eu estou passando por desequilíbrio psíquico e emocional, e agora eu vou cuidar dos meus sonhos. 22 anos, olha a coragem dessa menina. E ela me contou que ela tentou suicídio 2 vezes. Então Quando você está criança. querendo dizer assim, quando você toma uma atitude de que você vai se desafiar para conseguir o impossível, geralmente isso me causa uma ideia inicial de tipo assim, cara, eu vou ter que sacrificar muitas coisas da minha vida para conseguir fazer isso. Né? Eu vou ter que sacrificar um relacionamento com a minha família, o tempo com meus amigos, enfim, coisas que estão dentro desses 5. Você está querendo Sim, dizer que é possível a gente se desafiar mantendo o equilíbrio. totalmente. Até mesmo porque no cuidado meu aqui íntimo, eu vou fazer o processo de introspecção, né? E olha que isso é chamado a atenção da gente lá atrás, né? Sócrates já nos falava, né? Conheça-te a ti mesmo. Há Uhum. 500 anos antes de Cristo, Ou né? seja, você está virando a mesa. Na verdade, para você conseguir vencer, você É. precisa ter essas outras coisas. Senão você não vai conseguir Então, se desenvolver a ponto de fazer o impossível. porque assim, se a gente muitas vezes a gente busca capacitação em várias áreas e a gente não busca compreender quais são as nossas maiores potencialidades. E muitas vezes a gente está colocando energia naquilo que traz resultado para o que, sabe, todo esse sistema nos cobra, mas não é aquilo que é o nosso maior potencial. Algo que olha para você ver o que eu escutei quando eu comecei a treinar já mais velho. Não é uma pessoa que poderia tanto me estimular, ela chegou e falou comigo assim: correr não dá dinheiro. Então nós temos que sair dessa, claro que nós precisamos, eu tenho meu filho, pretendo dar uma vida incrível para ele, mas nós precisamos de resgatar a nossa essência, os nossos sonhos. E muitas vezes a gente fica longe deles e por isso que a gente busca muitas vezes os vícios para nos trazer, a gente se eh, pega vícios, né, ou até mesmo algumas outras coisas como muleta para a gente se esconder, achar que está tudo certo, mas dentro da gente está um conflito gigantesco. Então, quando eu digo ultrapasse seus limites, é você até mesmo fazer como essa menina de 22 anos fez. Sai do tradicional para se conectar com a sua essência. Então, ali ela está ultrapassando os limites dela. No meu caso, decidi ultrapassar os meus limites no esporte, mas isso é pessoal. Então, cada pessoa vai ter que É, buscar entender quais são seus quais são limites. os livros? Porque quando você fala ultrapasse os limites, a gente é tão acostumado a falar de negócios e tal, das pressões que você estava falando do material e Aham, profissional. Quando você fala ultrapasse os limites, naturalmente a gente pensa no é, profissional, né, seja diferente do resto, seja melhor do que todo mundo. E o que você está querendo dizer não é isso, né? hum, São os limites que você mesmo se colocou. Né? São coisas que não necessariamente estão ligadas
Esses limites são você quem escolhe qual limite que você quer trabalhar, né. Pode ser uma limitação que você tem de relacionamento com a família, pode ser uma limitação que você tem sobre sua criatividade, sobre várias coisas que É. estão além aí do ou de uma recuperação de um problema de saúde, né, ou Uhum. ou ou de um emagrecimento, de uma busca por né, por algum propósito diferente. Você É. está falando de limites, de diversos limites diferentes, né. É, e da gente fazer esse processo o que é mais legal, né, da gente ter a coragem de fazer esse processo de introspecção, porque lá nós vamos encontrar os nossos maiores potenciais sim, mas nós também vamos encontrar os nossos maiores inimigos, É, tem que tem é um onde tem uma fala que eu acho muito legal, que é o seguinte: a gente tem 2 vidas. é A o primeira é a que a gente tem, aham. e a segunda é a que a gente passa a ter quando a gente descobre que só tem uma. É. Isso, pô, isso aí para mim é uma base para conseguir enxergar mais claro tudo isso que você está dizendo, né. E assim, nós temos isso que você falou é muito importante, porque a maioria das pessoas, né, nós temos aí, se eu não me engano, foi o doutor Laí Ribeiro, que ele trabalhou na fase terminal do CTI, se eu não me engano, acho que foi ele mesmo. E que ali ele fez um estudo com essas pessoas o que que realmente significou a vida dela, né. Então, naquela fase terminal daquelas pessoas, ele fazia essa provocação. E ali a grande maioria daquelas pessoas, elas falavam com ele: "Olha, eu deveria ter cuidado mais da minha saúde, ter falado mais 'eu te amo', ter perdoado as pessoas, ter feito abraçar mais os meus filhos, estar mais com os meus filhos". Então, na verdade, o que significa a nossa vida é muito simples de ser feita, né, e até mesmo no meu processo da paternidade, eu sou muito grato ao universo por ele ter me permitido, a escassez na área material por um período muito grande, para eu conseguir desenvolver valores que trouxe um significado, assim, inexplicável para minha vida, que isso foi até mesmo um dos meus grandes professores é o meu filho, porque na fase minha no processo de separação, eu preocupava muito com o equilíbrio dele, né, e com a felicidade dele. Então ele tinha 6 anos na época, teve um dia que eu sempre conversei com ele com olhos nos olhos, né, e aí eu me ajoelhei, cheguei para ele e conversei com ele, eu falei: "Filho, o papai preocupa muito com sua felicidade, eu quero te fazer uma pergunta. O que que você precisa para ser feliz?". Aí ele foi e falou, ficou olhando os meus olhos, imagina um pai perguntando isso para uma criança de 6 anos, né. E ali ele olhou nos meus olhos, a princípio entendendo, assimilando a pergunta, e depois, Guilherme, foi incrível. Ele já me respondeu com um sorriso gigante e falou: "Nada, papai, eu já tenho tudo para ser feliz". O que que ele quis me ensinar ali naquela resposta? O que nós seres humanos precisamos é de carinho, respeito, afeto, atenção, reciprocidade, e são coisas que naquela situação a gente estava, sabe, com problemas financeiros, com tanto de problema no relacionamento, mas é incrível, nós não perdemos esses valores. Tanto é que depois que nós separamos, teve uma outra situação, olha para você ver como que ele me ensina tanto, que ele chegou para mim e falou assim: "Papai, não entendo por que que você separou com a mamãe da mamãe. Eu nunca vi vocês brigando, porque em todas as vezes que a gente precisava de conversar, eu e a mãe dele, a gente sentava como nós estamos fazendo agora. E aí, o que que a gente precisa melhorar para a gente tentar estruturar o nosso relacionamento?", que é algo que nesse processo de busca e introspecção, a gente cultiva um dos valores mais importantes na nossa vida, que é a humildade, da gente perceber aquilo que a gente precisa de melhorar e que muitas vezes não é bem visto pela sociedade. E que às vezes a gente precisa de estar ali, eh, baixar a nossa guarda, recomeçar, e esse ultrapassar os limites, às vezes, muitas vezes, é até não fazer nada. É Sim. você encontrar um momento de não fazer nada, para você resgatar sua criança interior, resgatar os seus sonhos e conseguir perceber
os valores da sua existência, para você significar e realmente se sentir completo. Por que que eu estou aqui? Por que que eu quero... Como o Guilherme conseguiu se conectar com essa essência e transformar essa essência em um projeto que traz um impacto social de verdade, que é a Hope, né? Então, acho E que é mais muito ou menos bom, por e aí. muito bom. E me veio uma questão aqui, que eu não sei se você já captou, mas talvez a mensagem que seu filho te trouxe nesse dia é uma passagem bíblica, trazida por Jesus, que é: calma, não fique ansioso por nada. É, Acho que o que ele quis dizer foi assim: cara, eu já tenho tudo, você não precisa ficar preocupado, é, você não precisa ficar doente, você não precisa se extrapolar aquilo que você é capaz hoje por isso. Não é, precisa ficar ansioso. Porque quando a gente tá ansioso, cara, você joga tudo pra é, cima. É o momento que você está mais próximo de desconstruir aquilo que você tá colocando tijolinho por tijolinho. Você ficou ansioso, cara, você bota um monte de tijolo por cima ali e cai tudo. é, Acho que o que ele quis dizer foi isso: cara, calma seu coração. é. Eu E já tenho tudo que eu preciso. A gente pode melhorar? Podemos, mas eu já tenho tudo que eu preciso. Não é, fique ansioso. é E olha isso. o tanto que isso tem a ver com a questão da saúde mental, cara. É, porque Foi uma mensagem que você recebeu. não, ele para mim é como eu disse, né, repito, é um grande professor. Hoje ele está com 15 anos e é um carinha sensacional e que é algo que você fala que me traz até uma emoção muito grande, porque assim, em tudo que eu faço na minha vida, eu busco base de orientação em um grande mestre, né, que para mim é Jesus Cristo. E para mim eu significo muitas coisas através do esporte, né, então outras pessoas vão conseguir significar muitas coisas na vida dela através da arte, através de sei lá o que for, da tecnologia, seja o que for. E é isso, sabe, então a vida muitas vezes pede pra gente um pouco de calma, isso que você está dizendo. E então assim, a minha calma, eu consigo, eh me autodesafiando no esporte, porque assim, igual agora, o meu próximo desafio, até te conto, nós vamos fazer uma ultramaratona agora. Então já se não era o suficiente fazer uma maratona, nós vamos fazer agora uma ultramaratona, 63 quilômetros, vai ser uma maratona 42, mais uma meia maratona 21. E olha para você ver, ordem do destino, né, porque esse evento não estava programado e ele vai acontecer no dia 9 de setembro, um dia antes do Dia Internacional de Valorização à Vida e Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então pode ter certeza, eu nunca fiz esse percurso, mas vou me dedicar muito ao treino e em todas as vezes que eu estou treinando, eu me conecto com o universo o tempo inteiro e converso muito comigo mesmo. Então é isso, eu acho que nesse nosso bate-papo, se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas, assim, de grande importância, encontre um tempo para conversar com você mesmo. Encontre um tempo para se perceber. Encontre um tempo para se conhecer. Não precisa ser muito tempo, Não precisa ser muito pouco tempo. tempo. E isso acontece que, na mesma hora que isso, a gente começa a desenvolver virtudes, e mais uma vez eu pontuo uma das virtudes que é de fundamental importância para a gente conseguir o equilíbrio, que é a humildade. A gente precisa entender de que nós não sabemos tudo e de que ninguém é tão bom sozinho. Nós precisamos de ajuda. Você sabe que, eu estou escutando aqui, hoje é dia de eu falar menos, você falar mais, mas eu passei por uma situação muito parecida, né. Eu tive no meio da pandemia ali, um diagnóstico de ansiedade, com crises fortíssimas de falta de ar, de achar que não vou conseguir vencer um dia. Teve um dia que eu tive aí, que eu virei à noite, comecei umas 8 horas da noite, fui até umas 6 da manhã com uma crise fortíssima, a ponto de eu cair e não conseguir me levantar.
Dali foi o dia que eu decidi ir para o hospital e ver tudo que era, e foi diagnosticado isso. E quando você fala de humildade, cara, eu acho que a gente conquista o nível mais profundo de humildade quando você se vê no chão. É, Porque quando você está no chão, e a gente vê isso nas experiências de quase morte, nas pessoas que tiveram doenças graves, né, que passa a pensar em morte e essas coisas, é a hora que você se ressignifica muita coisa, porque você volta a conectar com você, ser humano, bicho, é, animal, sem ter nenhum tipo de ajuda externa. Naquele momento ali, cara, não existe nada que te salva. É você e Deus, é você e seu corpo, não tem mais nada. Quando você pensa assim, cara, acabou tudo, vou morrer agora. Porque eu tô falando nesse sentido porque eu achava que a próxima puxada de ar não viria. Cada puxada de ar que eu vejo é como uma sensação de afogamento mesmo. é, E como eu não conseguia buscar ajuda, não conseguia falar, não conseguia gritar, meu corpo estava exausto e é, eu não tinha como. Era eu e o banheiro ali. Então, você chega nessa questão, cara. Você revê as suas crenças, você, você pede ajuda para todos os tipos de deuses. Depois que isso aconteceu, você vai botando a cabeça no lugar, você saiu daquela situação mais grave. Você vai buscar todo tipo de ajuda clínica, remédio, não sei o que, tudo que está disponível, você fala assim, cara, eu preciso de ajuda. é. Estou no meu mais profundo nível de humildade. Quem quiser me ajudar, eu quero. E é Sem isso. arrogância nenhuma. Aí depois você vai reconstruindo e criando seus valores de novo. Mas nesse momento você não, você joga todos os seus valores no chão e começa a resgatar todos eles de novo. É por isso que tantas pessoas, igual você falou, que estão ali no leito de morte, ou que são mais velhas, estão ali nos seus últimos momentos, ressignificam tão bem o que é importante. E quem tem essa possibilidade, ou essa, vamos dizer assim, pô, é foda falar isso, mas tem essa oportunidade É, de ter isso em vida, é, provavelmente depois daquela experiência ela passa a viver muito melhor e mais feliz, porque ela valoriza outras coisas que quem não passou não tem condição de conseguir chegar. É uma luta muito mais difícil mesmo, porque ela não tem matéria, sofrimento, pressão para aquilo ali florescer dentro da pessoa, né? então isso Isso fica. é aí que entra essa questão dessa educação da saúde mental, né? Isso é o nosso O gatilho. é a nossa missão, né, da gente tentar, construir conteúdos, construir artifícios para que a gente mostre isso daí. Pô, significa a sua vida, porque o que realmente tem valor está distante de onde você está indo, mas é mais fácil de você conquistar do que você imagina. Talvez. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que vai ser um livro dessa história aí? Então, isso já tem uma provocação mesmo desse livro. Vamos bater E um papo sobre esse livro? vamos. E eu acho que eu posso te ajudar, e acho que talvez o que a gente esteja buscando é criar gatilhos mentais É, para experiências para as pessoas conseguirem isso. dar os próprios gatilhos sem precisar passar por É, situações porque ruins. assim, na verdade, uma pessoa quando ela chega ao momento de pensar em tirar a sua vida, ela não quer tirar a sua vida. Ela quer Ela quer acabar acabar com os seus ela quer problemas. acabar com uma dor, que é uma dor que por que que as pessoas se mutilam, né, quando as pessoas começam a se machucar? Porque a dor do físico é muito menor do que aquela dor que ela está sentindo na alma, né, então eu senti isso. Então, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com aquela dor. E como que a gente consegue acabar com aquela dor? Amor, afeto, acolhimento. E é algo que a sociedade não está disposta a oferecer e menos ainda preparada. Então esse é o objetivo dessa nossa ação, é acolher sim, fazer o máximo para a gente conseguir acolher as pessoas que estão vivendo esse processo de extremo desequilíbrio psíquico e emocional ao ponto de pensar em tirar sua vida. Sim, vamos
criar estratégias utilizando a tecnologia com os profissionais da área da saúde para a gente acolher essas pessoas, mas também preparar a sociedade para perceber aquela pessoa que está vivendo o desequilíbrio e que ela pode estar a alguns segundos de cometer algo algo contra a sua vida, né? Então, assim, eu escutei um caso esses dias dentro de um Uber, de um cara que eu comecei a contar, ele estava me levar no aeroporto para fazer a prova. Aí ele falou: "Pô, que legal a sua história". Ele falou: "Vou te contar o que aconteceu no carro aqui esses dias. Uma mulher entrou chorando muito no carro e ela, para desabafar, me contou que em um final de semana ela começou a preparar o almoço de manhã, viu a filha escrevendo algo e que não era normal da filha fazer, de estar escrevendo nada, né, ou ainda mais hoje em dia, esses adolescentes hoje é só tecnologia, né. E ali falou que a menina estava escrevendo uma carta, ela viu que aquilo lá era algo estranho, mas mesmo assim falou: "Tô saindo para comprar as coisas para o almoço e já volto". Na hora que ela voltou, ela se deparou com uma carta de despedida e a filha dela já não estava mais com vida. Então, nós precisamos de preparar a sociedade de perceba mais o humano, não só aqueles que estão perto da gente, mas perceba aquela pessoa que é mais importante na sua vida, que é você mesmo. Então, muitas vezes é isso. A gente precisa de um pouco mais de calma, de perceber de que o que significa a nossa vida é a gente perceber os valores essenciais. Aquilo que meu filho me ensinou. A gente não precisa de muito. A gente precisa de viver o amor. E muitas vezes a gente percebe que é, entre aspas, cafona, né? Falar sobre o sentimento amor. E o amor é muito maior do que eu te amo enquanto você sendo um grande amigo. Eu te amo enquanto a minha relação com meu filho, ou meu cônjuge, ou aquelas pessoas que nos importam. A gente precisa de começar a perceber o amor como a energia primeira de construção de tudo e que é a energia que é capaz de reconstruir tudo aquilo que os nossos anseios, vaidades, desequilíbrios foram degradando e deixando a gente não perceber o essencial da vida. Então, assim, hoje você consegue estar completo fazendo, por exemplo, uma meditação, né, ou na natureza, ou cuidando de um animal, ou cuidando de uma planta, e coisas que são muito simples. Então a gente precisa de entender de que a gente não precisa de aprovação social, a gente precisa de reconstrução pessoal. Então, eu acredito que É. isso é algo que a gente Os valores mais importantes são simples e naturais, né? é. O resto todo foram criados por nós. A gente já vivia sem todas essas coisas, né? Mas isso não dá audiência, isso não gera credibilidade, isso não te leva a posição nenhuma, e entender até, sem entrar em mérito nenhum religioso, eu até nem sem falar sobre religião, mas eu trago uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala o seguinte: na vida, faça o melhor que você puder. Isso não será o suficiente. Não se preocupe. No final, é entre você e Deus, não entre você e as pessoas. E eu até brinco com ela que eu peço para fazer uma observação que no final eu faria uma alteração, que é no final é entre você e sua consciência, não entre você e as pessoas. Então, esteja pouco se importando com o que as pessoas vão pensar. Esteja conectado com a sua essência, resgate os seus sonhos, construa entusiasmo dentro de você, que você vai ver que a vida é muito extraordinária e você não precisa de muito. Você não precisa estar dentro de um carro luxuoso, você não precisa estar tirando uma selfie dentro de uma lancha, você não precisa da melhor selfie, você precisa de viver Os melhores agora, momentos. agora construindo os seus melhores momentos, que até tem algo que eu falo sempre nas redes sociais, na minha relação com meu filho. Só tem boas lembranças quem vive o presente. E é o que eu faço sempre quando eu estou com meu filho. Eu procuro fazer com que aquele momento vire boas lembranças
naquele pouco tempo que eu tenho de ver ele. Então, nós temos que pensar que o tempo que eu tenho é agora. Como que eu construo boas lembranças para significar a minha vida? É aquela história, né, cara? Para finalizar aqui, que nosso tempo realmente está chegando ao fim, é a zebra que tem inveja da girafa porque ela tem o pescoço longo, tá lá no alto comendo as flores, as folhas mais verdinhas e querendo que o pescoço dela cresça para conseguir comer. Ela não tem que querer isso, ela tem que ser a melhor zebra que ela pode ser, É isso. né? E estar ali ao que está ao alcance dela. Acho que, cara, é sensacional tudo isso, o equilíbrio no final, o entendimento que a gente construiu muita coisa e que essas coisas não deveriam estarem nos impactando tanto, e a descoberta de que os nossos ambientes naturais deveriam fazer parte da nossa vida, as relações e conexões naturais deveriam fazer mais parte da nossa vida para que a gente tenha mais entendimento psíquico mesmo do nosso corpo, das nossas relações e das nossas ansiedades em geral, né? Isso é um assunto que poderia ficar horas falando disso aqui. Eu morei um tempão no meio do mato, gosto muito de todas essas relações. Então, é assunto para horas, cara. A gente está chegando no fim, infelizmente. Para mim foi muito boa esse bate-papo. Acho que eu aprendi algumas coisas que, inclusive, posso aplicar na Hope em alguns pontos específicos. Já te convido. Talvez você já seja, não sei, um mentor da Hope. Não, ainda não. Então, eu vou te passar o link para, se você quiser trazer alguns tipos de mentoria de inteligência emocional As para os ordens. nossos alunos, né? A gente faz ali alguns eventos de vez em quando, ou até mentorias pessoais quando a gente vê que Me a coisa coloco. está apertando. Então, já deixa aqui o convite. É claro que, poxa, precisamos conectar essas coisas mais. Me interessa Vamos. conversar com você sobre escrever o seu livro, te trazer umas colocações que eu acho interessante, que talvez eu consiga ajudar. E interesso também em criar uma jornada de impacto na pessoa para criar gatilhos. Show de bola. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado e tive esse insight aqui nessa conversa com você. E algo que está prestes a acontecer é a gente lançar a construção dessa história em uma série. Então nós vamos contar o processo que foi de como que nós começamos, o que nós contamos um pouquinho aqui, né? Então detalhes sobre como nós chegamos nas provas e o que vai ser de agora para frente. Então a minha ideia é até nesse próximo ciclo, nessa próxima ação que é chamado Ultrapasse Seus Limites, a minha intenção é fazer as 6 maiores maratonas do mundo e provas super desafiadoras como essa que eu estou prestes aí agora, que é a ultramaratona. Então nós vamos contar essa história nessa websérie que provavelmente ela vai chamar Ultrapasse Seus Limites. Essa Maravilha, série. parabéns. Cara, não tem nem o que dizer. Uma história muito bacana que precisa ser registrada, cara. Isso precisa registrar de alguma forma. E daí de dentro a gente tem diversas aplicações em melhorias de qualidade de vida para diversos tipos de perfis de pessoas. Conte com a Hope para te ajudar a Preciso. fazer todas essas coisas acontecerem. A gente pode aí criar alguns grupos de trabalho para a gente ver onde a gente consegue colaborar. A gente tem uma frente tecnológica bem interessante, bem atualizada, para a gente ver onde a tecnologia pode ajudar a fazer tudo isso. E, cara, dê aí agora vai ter que ser bem curtinho mesmo, uma coisa de 3 minutinhos aí para o seu público. Fala aí suas redes sociais, o que você, e uma forma de também sintetizar aí tudo que você achou da nossa conversa hoje. Então, em uma palavra, eu sintetizo em gratidão. Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de te conhecer, toda a atenção que você sempre teve comigo. Conta comigo para o que você precisar. E pegando ainda essa energia disso que você falou, essa causa é muito séria. Nós precisamos de juntar forças e
para a gente dar continuidade em todo esse processo, a gente precisa de ajuda. Então, igual eu disse, né, ninguém é tão bom sozinho. A gente precisa de apoiadores, de patrocinadores para a gente fazer isso tudo acontecer. Então, hoje nós temos conexões não só nacionais, como internacionais, com provas que nós vamos fazer, com universidades já fora do país, interessada no tema, em tudo aquilo que a gente já vem construindo. Nós temos várias plataformas de comunicação que têm boas visibilidades e que nós podemos potencializar isso ainda muito mais. Tivemos o convite agora de uma emissora de TV para levar esse conteúdo de alguma forma para lá, então está prestes a ser fechado, e é isso. Vamos juntar forças, né? Então, juntos somos melhores que sós. Esse é o slogan do primeiro projeto social que eu desenvolvi, que é o Somando Valores. E para quem quiser conhecer o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, vocês me encontram nas redes sociais como @vinimurta, tem meu site também, pessoal, que é vinimurta.com, e o arroba agora específico sobre saúde mental, qualidade de vida e esporte, que é @atleta por propósito. E o que vocês procurarem como Vini Murta, vocês me acham lá, tá? Vocês vão encontrar meu WhatsApp, entrem em contato, vão juntar força, porque nós só estamos começando. Isso é apenas uma provocação de algo que é muito sério. Hoje, a depressão é uma das maiores causas de afastamento nas empresas a nível global. A gente precisa de juntar força e transformar. E conta comigo também para o que você precisar. Obrigado pela atenção de todos. Deixa aí, eu vou fazer publicações desse nosso bate-papo nas minhas redes sociais, algum corte desse nosso bate-papo. Comenta lá que se vocês assistiram, e nós estamos aprendendo, né? Estamos abertos a sugestões, a orientações. É muito bem-vindo para a gente conseguir continuar desenvolvendo a nossa humildade para a gente construir um mundo melhor. Beleza, Vinícius. Cara, muito obrigado. Foi um bate-papo ótimo. Fica a dica aí, pessoal. Quem quiser, quem tiver dúvidas, né, para tirar com o Vinícius, com a gente, quem quiser bater papo sobre esse assunto, fica à vontade aí para nos procurar nas redes sociais. Quem tiver a fim de também participar desse projeto, não só sendo patrocinador, mas que tiver alguma coisa que se complemente, que traga sinergia e complete os projetos, também fique sempre à vontade, né? O trabalho de impacto social, ele se conecta em todas as esferas, então estamos aí à disposição. E, gente, não esquece aí, ó, quem está assistindo, curte a nossa página aí, né? Siga a gente aí no YouTube. Se quiser apertar no sininho aí para receber as notificações também, é muito importante a gente crescer a nossa audiência. Isso para a gente traz resultados muito bons ao longo do tempo, ok? Conquista de novos patrocinadores, forma de monetizar no YouTube, e tudo isso que a gente fizer se converte, né, em impacto social para pessoas conseguirem, né, ter um melhor caminho para a vida delas nas suas carreiras. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que a todos que assistiram, e fique com a gente, Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Daqui a um mês a gente volta. Muito obrigado.